Olá, pessoal! Estamos aqui para a gravação de mais um podcast Preenchendo Propósitos. Este é o 6º episódio, onde nós vamos falar sobre a autoestima, levar conforto para mulheres mastectomizadas. E esse é um projeto em conjunto da Liga de Combate ao Câncer com a Plastrela. E lembrando, aqui a gente tem o objetivo de mostrar para vocês que o plástico não é o vilão da história e que sim, ele pode transformar vidas, impactar a sociedade de forma positiva. E eu recebo aqui hoje, nesse episódio que a gente vai falar sobre meio ambiente, sustentabilidade, boas práticas, com colegas que estão aqui no nosso dia a dia. A minha colega Edneia, que é responsável aí pelo marketing da Plastrela, é analista comercial, já tem uma trajetória longa aqui na Plastrela e vai falar disso para nós. Também recebo aqui com muito orgulho a Daisy Schosler, que é a nossa gestora da área de qualidade. Então o papo vai ser muito bacana e eu vou passar a palavra direto para vocês se apresentarem, porque eu gosto de ouvir como as pessoas se reconhecem. Neia, por favor. Meu nome é Edneia, eu trabalho há 14 anos aqui na empresa, na Plastrela. Hoje eu sou responsável, pela questão do marketing e também trabalho na área comercial, diretamente ligada aos nossos clientes. E eu tenho que contar para vocês que a gente só chega a esse 6º episódio porque a gente tem uma pessoa do marketing que acreditou na proposta, correu atrás para que a gente transformasse um projeto em realidade, né? Então eu tenho que dizer que muito obrigado por ser parceira nessa caminhada e que a gente possa ainda ter muitos projetos que a gente trabalhe juntas, né? Daisy? Olá, primeiramente obrigado, Cíntia, pelo convite, a gente representar a empresa num projeto tão bacana que vem acontecendo, que são os podcasts. Bom, meu nome é Daisy, eu trabalho na Plastrela fazem 15 anos, Comecei no setor de corte solda, passei pelo controle de qualidade e hoje, atualmente, eu trabalho na gestão da qualidade como coordenadora, com uma parte de frente da nossa qualidade entrega, ao nosso cliente. Eu queria te perguntar uma coisa, queria escutar de ti, como é que tu percebe a questão da trajetória da Plastrela e nessa geração do impacto social, especialmente aí no projeto Preenchendo Propósitos? Eu acho que eu estou aqui há 14 anos, Nesses 14 anos eu acho que a empresa evoluiu bastante, Não só em questão tecnológica, que isso é o praxe, de a gente evoluir, mas também na questão social. Quando eu comecei na Plastrela, há 14 anos atrás, eu sempre tive essa vontade de estar mais no social, na questão de ajudar as pessoas e ter alguma coisa. Quando eu comecei, a gente não fazia o recolhimento das tampinhas aqui na Plastrela. E aí, em função da liga e conversa aqui, aí tinha os cafés, a gente fica sabendo sobre a liga. Eu disse, por que a gente também não pode ser um coletor, de tampinhas? E no início fui eu que puxei a frente das tampinhas, Fiz o cartaz, fui atrás das informações do que precisava coletar. Então, assim, foi passo a passo, a gente foi evoluindo nessa questão social, que a gente faz outras ações hoje, A gente já fez muitas ações e hoje eu estou na frente das câmeras, Mas muitas vezes eu estou bastante atrás, A questão do cão-guia, então, assim, tudo eu acompanhei de perto, fui conhecer o espaço, a liga eu também fui conhecer cada lugar, fui no hospital, então, assim, a gente vai se envolvendo e vai vendo como isso, além de gratificar para a empresa, gratifica a gente pessoalmente, na verdade, Então, a gente vai crescendo como pessoa e a empresa também vai evoluindo nessa questão social. Eu acho isso muito importante. A Plastrela está mais envolvida na comunidade, isso nos coloca uma imagem, não só perante aos clientes, mas de novos funcionários, a gente reter novos funcionários, enxergar assim, eu tenho vontade de trabalhar naquela empresa, Então, eu acho que nesse sentido a Plastrela evoluiu bastante. E que legal, eu acho assim muito importante isso que tu trouxe. Eu fui atrás para ver como é que era, porque uma iniciativa, ela não nasce grande, ela nasce de pessoas que são comprometidas com algo, que enxergam que podem fazer a diferença. E foi o que tu fez naquele momento. A gente não faz, mas a gente pode começar a fazer. Muito bacana isso. E a importância, Acho que deixar esse
esse legado também para as pessoas de que se não tem ninguém fazendo, não tem problema. Faz devagarinho, Isso mas aí. começa. Começa né? devagar. É isso aí. Deise, eu queria também que, como gestora, né, de qualidade, e a gente sabe a importância que a qualidade tem para a Plastrela, o compromisso que é para a Plastrela, mas que tu trouxesse como é que tu consegue ver essa relação da gente trabalhar o programa Preenchendo Propósitos, que tem todo esse apelo social, mas que também reflete uma boa prática de governança, assim como são os processos de qualidade. Qual é a relação que tu enxerga aí entre esse projeto, o que tu faz no teu dia a dia e como isso impacta as pessoas também? Até comentei antes com a Cíntia, quando a gente estava trocando umas ideias antes do pod. A gente teve recentemente uma auditoria aqui e eu expliquei o projeto para um auditor de fora, né? E daí ele me disse assim, mas essas bolinhas que são reprocessadas, né? Eu disse sim, para te ver, né? Expliquei como a prótese vai nas pessoas que são mastectomizadas, né? Que é um encaixe dentro do sutiã, que eleva a autoestima da mulher, né? Que traz de volta se sentir, né? Segura até perante a comunidade, né? E ele me disse assim, nossa, eu fiquei abismado. Ele me disse assim, né? Como pode, né? A inteligência de quem formou essa prótese, né? Com a parceria de vocês, que na verdade esse nosso reprocesso, né? Ele vai voltar para o processo, virar um saco de lixo, né? Que a gente vai exportar ou vai vender também aqui no Brasil. E como isso é importante, né? Trazer esse reprocesso para um projeto tão especial, né? Porque eu me coloco, às vezes, no lugar de uma mulher que precisa de uma prótese, né? E eu já troquei várias ideias com as que usam, e elas me disseram, não pesa, não dói, e parece realmente que é o meu seio que tá aqui. É quando a gente fala de autoestima, eu acho que isso é muito bacana. Que talvez para nós aqui dentro da Plastrela, que já temos boas práticas ligadas ao reprocessamento, a cuidar dos nossos processos para que o que a gente faz com o plástico tenha menor impacto possível do ponto de vista ambiental e seja usado de forma sustentável. Eu acho que a Neia depois pode falar um pouquinho também aí da nossa família sustentável, né? Que são essas práticas que a gente já busca. Mas, para nós, uma coisa que talvez esteja ali no nosso cotidiano, impactar de forma tão poderosa, né? E não impacta só a mulher que usa, impacta a família. Porque quando tu te sente bem, quando a tua autoestima tá, digamos assim, em alta, né? A gente tá gostando do que a gente enxerga, a gente também consegue conviver melhor com os outros. Então, não é algo que impacte somente a mulher, né, que usa a prótese, mas impacta a família, as pessoas que estão envolvidas. Eu tenho muito orgulho desse projeto. E eu sei, né, que daí também tu pode nos trazer, porque quando a gente fala do pilar aí de ESG, a gente tá falando aí, né? Eu sempre gosto de dizer assim que é esse tripé, quando a gente fala dessas questões sociais, ambientais e de governança. E eu vejo muito presente em diversas ações aqui dentro da Plastrela, esse tripé sendo equilibrado aí por diversas pessoas. Mas eu queria que tu trouxesse um pouquinho como tu vê também isso acontecendo aqui dentro, em especial trazendo mais esses aspectos do pilar ambiental, social, que eu sei que tu tem um envolvimento também bem significativo com as práticas que a gente tem aqui. No pilar ambiental, né, a gente faz várias práticas, né? E faz um mês atrás que eu participei de um painel, né, de ESG nas empresas de alimentos, né, e eu fiquei muito feliz. Eu até peguei o microfone, coisa que eu acho que eu não faria há alguns anos atrás. Estavam falando sobre, né, o que as empresas poderiam começar a fazer, né, sobre ESG. E aí eles começaram a listar e meu Deus, a gente faz tudo, quase tudo. Então, assim, eu fico feliz, né? E aí eu peguei o microfone e disse, eu posso relatar um pouco o que a gente faz na nossa empresa, que é aqui do lado, na Cidade Estrela, e tinha vários estudantes, né? Então, eu fico feliz porque a gente faz várias ações. Começando pela prótese, né, que a gente reprocessa, então, as nossas aparas, né. Aprendi muito aqui atrás das câmeras, né, escutei várias histórias, tanto de nossos colegas de trabalho como de pessoas de fora. Isso é uma matéria-prima, né, não é lixo. Sim. Para nós, não é um resíduo, né, não é lixo. Então, assim, é uma matéria-prima que a gente reutiliza.
começando pelo reprocessamento de todas as aparas. Nada vai fora aqui. Tudo é destinado de alguma forma correta. A gente também tem o reprocessamento do solvente, que a gente reprocessa todos os solventes e a gente utiliza para lavar as peças, né? Então, também não vai fora, não é colocado no meio ambiente. A gente utiliza a logística reversa de paletes, de tubetes, então é recolhido novamente no cliente, verifica o que dá para reutilizar novamente. Então, assim, são várias ações que a gente faz aqui dentro que muitas pessoas acabam não sabendo, né? Mas quando eles começaram a citar tudo que poderia ser, meu Deus, a gente faz tanta coisa aqui dentro. Que orgulho de trabalhar aqui, né? Pensando nessa questão. E na questão social, também tem a questão das próteses mamárias, tem a questão do cão-guia que eu participei, né? Eu tive, nesses 2 projetos principalmente, né? Que são projetos grandes, né? E de bastante envolvimento, eu tive desde o início. Então, eu fui na Adimax, eu fui no Instituto Adimax em São Paulo, conheci o projeto de perto, entendi o projeto. Das próteses, eu me envolvi também, eu fui ao hospital, fui à liga, fui entender, né, o que era, o que elas faziam. Não é só a entrega das mamas, né? Elas vendem livro, elas fazem bolsas, tipo, são milhares de coisas, né? E a gente acaba se envolvendo e a gente fica feliz como empresa que a gente está nesse meio e que o pouquinho que a gente está fazendo, como a gente está ajudando. Ajudando essas mulheres, ajudando a comunidade, na verdade, né? Então, eu fico feliz em trabalhar num lugar onde que realmente essas ações são importantes, né? Dentro de um contexto. E espero que várias outras empresas vejam, né? A gente faz pouco, na verdade, né? A gente acha que às vezes... Mas se cada um fizer um pouquinho... A gente faz a transformação, a gente consegue mudar. É. E eu vou falar para vocês que aqui ela foi assim... generosa em poupar, contar as coisas. Porque quando eu cheguei aqui, comecei a me inteirar um pouquinho do que fazia. Um dia ela pegou e disse assim, Cíntia, tem banco que dá para fazer com resíduo do plástico, tem tapume que é feito. E a Neia criou uma coisa muito bacana, que é o próximo projeto, que já tá aí para sair do forno, né, Neia? Que é pra gente poder impactar mais ainda a sociedade, mostrando tudo isso, né? Tudo que pode ser feito com esse resíduo, que eu achei fantástico que tu disse, não é lixo. Tudo pode ser reaproveitado. E aí entra uma questão de consciência e cultura que a gente precisa trabalhar, né, com os pequeninos, conscientizar pessoas adultas, dar oportunidade para as pessoas conhecerem mais. Deise, eu quero te fazer uma pergunta. Antes de trabalhar numa indústria de plásticos, tu imaginava tudo que era para fazer uma embalagem? Não. Não, né? Deixa eu te perguntar, tu também tem aquele ticket quando chega no mercado, fica olhando a embalagem para ver se tá a nossa marquinha? Porque eu vou dizer, e a gente fica olhando, é coisa que a gente vai aprendendo, né? Olhar como é que tá a solda, olhar como é que tá o fechamento, se a embalagem ela tá bonita, se a impressão, a gente vai aprendendo isso, tu não aprende da noite pro dia, né? Mas vou aprendendo com cada colega que vai me dando uns toquezinhos, eu já vou, no outro dia que eu vou no mercado eu vejo melhor. Me conta como é que é para ti. Tu falou que passou por vários setores aqui na empresa. Como é para ti hoje, né, tá à frente do setor de qualidade com essa responsabilidade? Porque eu quero que tu fale um pouquinho da nossa missão aí enquanto empresa e que fala muito como a qualidade tem impacto para nós e nessa relação com o cliente, né? Na verdade, pode ser que os meus olhos são um pouquinho mais afiados. Porque eu não vou só olhar o nosso logo, né? Eu não vou olhar se a embalagem tá bonita. O meu olho já é um pouco mais afiado em função da gente ter também uma norma, né? Que ela é reconhecida pelo GFSI, que é um órgão mundial, né? Que é a BRCGS. Que até para explicar um pouquinho para quem tá assistindo, a gente teve uma auditoria esse ano não anunciada. O que quer dizer não anunciada? Que a qualquer momento o órgão pode bater aqui na nossa porta e dizer vocês estão sendo auditados a partir deste momento. Isso dá um frio na barriga? Dá, porque é toda uma janela, né, que a gente espera. Então a nossa janela era do mês de dezembro a abril. E a gente tentava investigar. Vai vir semana que vem, não vai. E um dito dia que eu vim de uma reunião que eu disse assim, não, fiquem tranquilos, eu acredito que só semana que vem. A Cíntia tava lá na porta da minha sala me dizendo assim, Deise, a gente está em auditoria.
Eu disse, calma, né? Eu vi que o meu time já estava um pouco nervoso. Eu disse assim, não, gente, calma, né? Trabalhamos para que tudo esteja dentro dos conformes e vamos lá, né, receber a nossa auditora. O que acontece nessa auditoria não anunciada é que a auditora vai diretamente ao setor de produção, né, para depois pegar toda a documentação que são os requisitos da norma. Então, ela foi para a produção, ela fez toda a parte dela, né, auditou cada requisito da norma lá na produção. E depois a gente finalizou em documentação, foram 2 dias e meio, né, que a gente fala 2 HDs e meio de auditoria, uma auditoria pesada, né, uma das normas que tem mais requisitos, e a gente ficou com o grade, né, máximo, que é o AA+, quer dizer o mais porque ela é não anunciada, né. Então essa norma, além de a gente ter toda a qualidade no nosso processo, ela quer dizer que a nossa embalagem é segura, né, para comportar o alimento. O alimento é aquele que chega lá na minha casa, que chega na tua casa, né? O arroz, o feijão, os higiênicos também, que também precisam ter, né, o nosso controle. Para os pets, que hoje também é considerado alimento. Né? Assim como para nós. Não, tem que estar livre de contaminação, tanto física, microbiológica e de migração, né? Então, a gente tem todo esse controle hoje aqui na Plastrela. Então, o meu olho é um pouquinho mais afiado lá no supermercado, porque além de eu olhar a qualidade, eu vou ver se ela está segura, né? Para envolver aquele alimento. E daí, junto a isso, a gente sabe que hoje a ESG não é para bonito. As empresas, sim, né, precisam ter compromissos e ter políticas que tragam, né, esses pilares, assim, de forma relevante e até eu vou usar uma redundância aqui, sustentável, né, na sua maneira de agir e ser. E a gente está falando aí das novas gerações que estão ingressando no mercado de trabalho e a gente fala muito que essas novas gerações querem trabalhar em empresas que têm um propósito. Se elas não tiver match com propósito, elas não ficam, não engajam mais. E, né, eu queria ouvir um pouquinho de ti, como é que tu vê também essa relação, e daí, de vocês três, né, se possível, dessa geração jovem entrando no mercado de trabalho, da qual nós, né, também estamos aí buscando para dar continuidade a todo esse legado da Plastrela e as relações dessas práticas, né, de governança, de ambiental e social. Eu acredito que as novas gerações, né, que estão vindo para o mercado de trabalho, elas buscam empresas, né, que tenham ações sociais de sustentabilidade, porque elas aprendem desde pequena, né, lá na escola, como é importante separar o lixo, como é importante tu ajudar alguém. Não que a gente não aprendeu, mas de forma diferente. Hoje, a geração vem de forma diferente e ela quer um propósito, ela quer olhar para aquela empresa e por que eu vou trabalhar lá? O que me faz pertencer àquela empresa? Qual é o propósito dela que seja igual ao meu, na verdade, que se ligue, se conecte, né? E acredito que cada vez mais essas novas gerações, né? Não que a gente não seja, né? Só que a gente foi criado e veio de uma geração um pouquinho diferente, onde que não tinha tecnologia, onde que não tinha algumas informações, né? Hoje, o adolescente, a criança, ela tem tudo na ponta da mão, né? É só pegar o celular, começar a olhar. Então, assim, elas pesquisam. Quando eu comecei a trabalhar na Plastrela, eu entrei no site, mas eu não sabia o que a Plastrela fazia. Eu achava que fazia saquinho de lixo, saquinho de sacola, na verdade, de mercado. E a empresa estava aqui já há 30 anos no mercado. Não que eu não tinha informação, mas é que essa informação para nós não era tão acessível, talvez. Hoje não. Hoje, antes de tu vir fazer uma entrevista de emprego, tu vai lá, acessa a empresa, vê o que a empresa faz no social, o que a empresa tem de benefício, o que a empresa faz para a comunidade. Então, assim, a geração nova está cada vez mais querendo empresas que conectem ao que ela acredita, né? O que é valor. Isso. Então, assim, eu acho que cada vez mais vai acontecer. E eu acho que quando a gente olha para esse aspecto de valor, de missão, para onde a gente vai, a Deise também pode trazer uma contribuição, porque eu gosto muito do termo quando eu cheguei aqui, que eu fui apresentada, então a gente passa por um processo de integração bem interessante, e daí as meninas da qualidade, né, disseram, a gente vai te apresentar a carta de valores. Eu achei isso tão charmoso, carta de valores, porque é aquela coisa assim, eu estou te apresentando algo que para nós é importante e relevante, né? E daí fui apresentada e confesso que, assim, a gente não deve ser
presunçoso a ponto de dizer eu sabia tudo. Não, a gente não sabe. Sempre tem espaço para aprender muitas coisas, né? E eu tinha uma visão, confesso, do plástico muito diferente do que eu tenho hoje. E acho que a palavra que tu trouxe, né, ela é muito importante. Informação. Às vezes a informação tá ali, mas a gente não acessa ela. Então, é aquela coisa que eu digo, eu abri um saquinho de bolacha e botava a embalagem no lixo. Hoje eu não consigo fazer mais, porque eu sei todo o processo que tem antes de chegar na minha casa essa embalagem. Mas eu me lembro que na integração eu escutei um termo sobre segurança alimentar, é isso, né? E o quanto a gente fazia as pessoas terem acesso a alimentos de melhor qualidade, com maior durabilidade, em função de uma embalagem com um bom nível de qualidade, que seguisse processos de produção que realmente são rigorosos. E é isso que a gente faz aqui na Plastrela. Então eu queria que a Deise falasse um pouquinho, porque eu sei, elas que têm os olhos afiados, né? Na verdade, quando chega um pedido para nós, ele não é um pedido, ele é um projeto, que ele vai passar pelo nosso setor de desenvolvimento, né? O nosso setor, ele vai avaliar o que será embalado nessa embalagem, né? O que vai precisar de barreira, de propriedade para segurar, para durar o alimento, né? Exemplo, os biscoitos recheados que a gente compra no supermercado. É toda uma tecnologia nessa embalagem para manter a crocância, o sabor, né? Para manter a cor do biscoito, né? Então, isso tudo é um estudo que quando chega aqui para depois ela ser produzida, né? Então, ela vai ser produzida a partir daquele estudo que foi feito, o tipo de material, adesivo, tudo isso que vai compor nessa embalagem, né? Então, depois disso, que ela vai para o processo de produção e vai para o nosso cliente. Então, hoje... digamos assim que toda aquela embalagem que a gente vendeu, ela foi um projeto um dia, né? E, às vezes vai ter um cliente que vai dizer assim, eu preciso de uma melhoradinha nisso daqui. Volta pro projeto, para estudar aquilo ali, para ver o que a gente tem que fazer novamente para proteger o produto, né? Então, hoje, eu costumo sempre dizer nas integrações ou nas visitas que a gente tem aqui na Plastrela, que não é mais só uma embalagem para envolver o alimento. Além de envolver ele, é uma segurança para ele, né? Exemplo, imagina como hoje o alimento chegaria lá na África, né? Que eles têm um acesso bem limitado à alimentação, se não fosse uma embalagem, né? Até mesmo no hospital, né? Eu vim do ramo hospitalar antes da Plastrela. Imagina como seria uma transfusão de sangue sem aquela bolsa plástica, né? Até mesmo aquele caninho que tá descendo o soro ali é plástico, né? A haste dos nossos óculos são plástico. Hoje as lentes que também é colocada nos olhos para quem tem o problema também é plástico, né? Os aparelhos dentários, cada vez mais vindo o plástico. Então, hoje o plástico não é mais vilão. A gente não pode ter essa visão de ser um vilão, né? Ele traz hoje toda a segurança, né, do produto e também para envolver, né? Está na nossa vida, está na nossa roupa, no vestiário. É a praticidade, né? Através de um produto que eu sempre digo assim, acho que o ponto é qual é a destinação que a gente dá depois de ter usado parte. Eu acredito que esses projetos que a Plastrela desenvolve, essas parcerias, têm esse objetivo. Né, de trazer para as pessoas muito mais evidência do quanto o plástico é presente na nossa vida e de forma positiva. E daí, Deise, eu queria voltar um pouquinho, porque eu gosto muito da nossa missão da empresa, né? Produzir embalagens de qualidade, né? Que mantenham relações duradouras com clientes, fornecedores, colaboradores. E a gente agora, né, a Deise me ensinou semana passada que a gente está trazendo aí um novo olhar para a nossa missão. E eu acho muito bonito quando a gente fala ela também já me ensinou com a Cíntia, quando a gente fala de certificações, a gente tem que pensar em melhoria contínua. Foi isso que ela me ensinou, né? Então, a gente vem sempre nesse processo, buscando melhoria nos nossos processos. E daí a gente teve aí uma mudança na nossa missão. E eu queria que tu falasse sobre isso, porque para mim fez muito sentido. Fez muito sentido com todas as práticas que a gente já tem e com o nosso olhar de futuro. Então, eu queria que tu falasse dessa adequação aí, né, que veio e por que veio também, que tem a ver com o propósito, né, da gente melhorar tudo que a gente faz, inclusive quando a gente olha para os processos, né, sociais, ambientais e de sustentabilidade. Sim. Até trouxe junto comigo uma cópia, mas ela está disposta no site, né, para quem quiser consultar.
Tá lá a nossa carta de valores. E o que acontece? A gente precisou fazer uma mudança nela em função dessa norma BRCGS que a gente tem hoje, né? Antes dizia que a gente desenvolvia embalagens, né? Com qualidade, agregando valor, né, ao produto do nosso cliente. E hoje não é mais só isso. Hoje a gente desenvolve embalagens que agregam valor e segurança para o produto do nosso cliente. Então, olha o compromisso. Porque quando a gente fala de segurança, qualidade é super importante, que agrega em valor é mega importante. Mas quando a gente fala de segurança, a gente vai para um pilar que é muito diferente. É um compromisso de que tu diz assim, usa, fica tranquilo que o que eu faço aqui, eu estou fazendo da melhor forma possível, né? Isso. E eu acredito que isso tudo tem a ver com o que a Plastrella acredita, né? Que é quando a gente olha para o nosso Parque Fabril, que é um Parque Fabril, né, de ponta. A gente tem equipamentos, eu sei que nós temos alguns equipamentos que só, né, dentro da Plastrella tem, mas também passa por tudo que a gente se compromete a fazer com e para os nossos clientes. E quando a gente olha para projetos como Preenchendo Propósitos, a gente começa assim, pelo menos para mim fica muito evidente, eu imagino para quem está nos acompanhando também, que o SD dentro da Plastrella não é um discurso. Ele é uma prática real que faz parte do nosso dia a dia e das escolhas que a empresa faz também, né? E tanto aqui no Rio Grande do Sul, né, aqui em Estrela, como lá em Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul, a gente está sempre buscando esse envolvimento com práticas, né, sejam dentro do pilar ambiental, do pilar social, a própria nossa governança através aí das nossas normas, né, que dão o norte aí para muitas coisas que a gente faz na empresa. E a minha pergunta para vocês, assim, que a gente agora já começa a se encaminhar para o fim, daí vocês têm que fazer aquele, já está terminando. Quando vocês veem essas práticas que a gente tem e olhando para uma empresa, né, 46 anos no mercado, que é aí o tempo que a Plastrella está presente, impactando, né, a vidas através do seu produto, o que vocês enxergam para o nosso futuro e quais as perspectivas que também vocês enxergam para a sociedade quando a gente fala de boas práticas, né? Seja no pilar ambiental, social ou de governança? Eu acredito que na parte ambiental, né, eu acho que é um mundo sem volta, na verdade, né? Tanto que a gente criou uma família sustentável, né? São 5 marcas que a gente criou. Na questão de embalagens sustentáveis, né, que cada vez mais o mercado está exigindo, os clientes estão exigindo, né, porque na verdade é uma prática que vem vindo sendo construída e cada vez mais o consumidor final, a gente como consumidor final acaba exigindo. O que essa embalagem tem de sustentável, né? Então eu acho que a Plastrella está evoluindo e evoluindo junto com o mercado, né? Vai acontecendo, vai movimentando e a gente sempre está buscando tecnologias novas embalagens, novas máquinas, né? A família sustentável foi uma tecnologia nova, né? São 5 marcas diferentes. Uma é que dá para reciclar melhor, que é o PCR. A outra fica menos tempo no meio ambiente, que é a Smart Plast. A outra é a Rec Plastic, que é a que a gente reutiliza as aparas. Então, assim, são tudo tecnologias que a Plastrella já fazia, mas a gente acabou, né, criando marcas, né? E cada vez mais os clientes estão exigindo, na verdade, né? O que vocês têm de sustentabilidade aí? Que nos façam, né, agregar também. Então, assim, cada vez mais o cliente está exigindo. Eu acho que é um caminho sem volta, na verdade, ainda bem, né? Porque, na verdade, para as gerações futuras, o meio ambiente, né, pede essa ajuda, acredito, né? É o que a gente vai deixar, né? Eu sempre digo que o nosso compromisso é o que a gente deixa, né? Só para compartilhar também dizer, assim, o quanto é gratificante, né, trabalhar na Plastrella. Porque eu sou uma pessoa que tô sempre na ativa, assim, sempre muito rápido. As visitas em mercados, padaria, tudo muito rápido. A nossa vida é corrida. Não é que a gente não tenha tempo. A gente tem tempo, mas a gente preenche nosso tempo, né? E pra mim é tão gratificante quando eu vou numa padaria meio-dia ou num supermercado e às vezes eu tô com a camiseta ou a jaqueta da Plastrella.
E as pessoas me perguntam assim, como faz para trabalhar lá? Né? Porque eu acompanho a rede social e até quando foi o projeto que a gente lançou do cão, e uma moça me disse assim na padaria, nossa, o meu sonho é trabalhar lá, né? E daí eu disse assim, tá, e o que tu tá fazendo que tu ainda não mandou um currículo pra nós, né? E ela mandou um currículo e hoje é tão legal quando eu encontro ela assim no corredor e ela diz assim, realmente é como você me falava, ela me diz assim, sabe? Que bacana. E eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui por todos os projetos, né? E o atrativo é o ambiente de trabalho. E saber que tu tem a oportunidade de falar os teus projetos, né? As pessoas conseguem avançar nos projetos pessoais aqui dentro. E isso é muito gratificante. E só segura uma pessoa mesmo quando ela tem, né? Uma porta-voz aberta e tem, assim, o auxílio da direção e da gestão do negócio. Porque senão, infelizmente, não segura. Que bacana tu trazer isso, né? Que tem o auxílio da direção e da gestão. Porque a gente sabe que não tem projeto nenhum que seja sustentável, né? Se as pessoas que estão à frente de um negócio não tiverem isso também como uma pauta importante, não acreditarem nesses resultados que podem acontecer a partir dessas práticas, né? Gente, que conversa gostosa que eu tive com vocês aqui. Que bate-papo, assim... leve, né, e de aprendizado. Confesso que saio transformada daqui, diferente. Imagino quem está nos acompanhando também teve oportunidade de ouvir muito e conhecer um pouco mais de tudo que a gente fala, né? E é importante a gente reforçar que quando a gente fala de ESG, não é para bonito, né? É que a gente está falando, sim, de práticas que acontecem no nosso dia a dia e que a gente está falando sobre futuro, né? De empresas, de pessoas, de como a gente pode impactar de forma positiva o meio ambiente, mas também que a gente pode ter crescimento econômico, porque, claro, as empresas precisam ser rentáveis e rentabilidade também fala sobre o impacto que a gente gera na sociedade onde a gente está presente, né? Então, falar de inclusão, assim como o projeto do Cão Guia, que também possibilita pessoas estarem presentes e vivendo de forma mais ativa na sociedade, né? E é também por todos os projetos que tu tá sempre aqui fazendo muito esforço, e é esforço mesmo, né? Para que aconteça, para que eles fiquem de pé. Daisy, pelo o teu compromisso com a qualidade, a gente sabe que quando a gente fala de qualidade em embalagens, e agora a gente fala também de segurança, é o que a gente entrega de mais valioso, porque o que a gente tem acesso, que a gente come, ou que dá para o nosso pet, tem que estar realmente resguardado, né? E a gente faz isso aqui. Eu também tenho orgulho de dizer, a gente faz, cumpre com o que a gente se compromete, né? E talvez esse, né, seja o maior aprendizado que essa série aí de podcasts que a gente fez pode deixar para nós, que a gente pode impactar de forma positiva a sociedade aonde a gente está presente, né, as nossas unidades, tanto aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Estrela, quanto em Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul, mas que não é um projeto finito, que a gente sim dá continuidade em todas essas ações e que a gente faz isso de forma genuína, né, a fim de realmente fazer diferença na comunidade onde a gente está presente, para os nossos clientes. E eu queria convidar vocês, então, para deixar a palavra final de vocês aí e, né, para a gente ir para o nosso encerramento de verdade, então. Eu queria agradecer o convite, né? Eu estive presente em todos os podcasts, né? Estive atrás das câmeras, né? Muito obrigado. E eu fico com um coração muito alegre, porque eu escutei cada história aqui, me emocionei muito. Teve um dia que assim disse, tinha alguém ali, né? Tipo assim, eu me emocionei com histórias de funcionários que contaram várias histórias. A Juliana contou que gostaria que a avó dela utilizasse a prótese. Sim. Então, assim, a Salete... Da Liga, né? Que ela estava conosco. Também que ela utiliza as próteses, então a emoção dela utilizar e como isso dá autoestima para a mulher. A psicóloga que deu um show, assim, de como a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então, assim, cada história que chegou aqui, que foi contada, foi muito linda, assim, foi muito emocionante. E eu fico muito feliz de poder participar
né, de cada episódio, que eu pude participar de todos os projetos, tanto do cão de assistência, que eu tive a oportunidade de ir a São Paulo, né, que daqui a pouco muitas pessoas às vezes não têm a possibilidade, mas aqui na Plastrela a gente tem de conhecer o projeto e ir a fundo, né? Então, assim, eu tive toda essa possibilidade, fico muito feliz e orgulhosa por isso, né? Então, eu quero agradecer a todos, te agradecer também pelo convite, né? Agradecer a empresa, né? Eu acho que a gente está no caminho certo e acredito que o futuro vai ser muito bom. Obrigada, Neia. Também quero agradecer, obrigada, Cíntia, pelo convite, né? Dizer o quão importante é esses projetos que a Plastrela está fazendo. Também tive a oportunidade de conhecer o projeto do nosso cliente Edimax em São Paulo, né? É um mundo diferente, até para quem quiser pesquisar lá no site deles, o Instituto. É muito importante, né? E eu me emocionava em cada local que eu entrava naquele instituto, porque o nosso guia, ele era um deficiente visual e ele tinha lá o seu cão guia, né? E ele ia me mostrando e eu não contia minhas lágrimas, né? E ele me cutucava e dizia assim, tá, agora para, né? Deixa eu te terminar. Mas é tão importante esse projeto e ver a responsabilidade também que a gente teve nessa parceria, que venham muitos mais parcerias, né? Para esses cães, tanto guia quanto cão auxiliar. E hoje, quando eu vou tomar o meu chimarrão no final de semana no parque, eu vejo lá o menino que ganhou o cão com a sua família e a interação dela, né? Com ele correndo assim no Parque da Grama. Eu sempre digo assim lá, ó, para minhas amigas, aquele lá era o cão que a gente ajudou no projeto. Eu tenho orgulho de falar isso, né? E agradecer também a direção, a Plastrela toda, todos os colaboradores, por entrar junto em todos os nossos projetos, tanto socioambiental, como também nos nossos projetos internos, né? Bom, eu quero agradecer, então, a vocês, Edneia, Deise, por estar aqui com a gente. Quero também agradecer a direção da empresa por, né, possibilitar que a gente fizesse com que todos esses projetos fossem, através, né, dessa nossa série aí de podcasts, de serem divulgados mais amplamente para as pessoas. E quero deixar um convite para vocês, e é um convite do coração. Acompanhe todas essas histórias, são 6 episódios que estão lindos, como a Neia disse, recheado de histórias que emocionam, que informam, no nosso canal do YouTube, @Plastrela Embalagens Flexíveis, né? E nas redes sociais, que nas redes sociais também a gente está dando algumas pitadas, mas eu te convido, vai lá para o YouTube, acompanhe as histórias, deixa o teu comentário e sugere, e se quiser nos visitar, a gente está de portas abertas. Obrigado.